Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares, que é Jesus. Olá, meus amigos, gente do Reino de Deus, nação santa, povo adquirido. Boas festas para todos e bem-aventurado o povo de Deus, aquele povo que conhece o som festivo, andará, ó Deus, na luz da tua face. Assim são os meus ouvintes e assim sou eu e todos aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus. Ora bem, meus amigos, hoje vou partilhar convosco um tema maravilhoso, um tema que creio que era um grande alerta de Jesus Cristo para aqueles que Ele ama. Deus ama a todos, nem todos o receberam, como digo em vários vídeos, nem todos o receberam, isso é um versículo bíblico. Jesus veio para todos, mas nem todos o receberam, mas a todos quantos o receberam, Deus dá o poder de serem feitos filhos dEle e de terem a sua graça, o seu favor em todo o lugar onde pisarem. É maravilhoso o amor e as exortações que Jesus faz. Ao ponto que Jesus chega a um extremo, a um ponto. Aqui eu vou partilhar João 18, 36, que diz assim: respondeu Jesus. Portanto, estava perante Pilatos, não é? E o Pilatos, ao ponto que um dia lhe disse, perante a presença dele, que o mandou chamar, disse: tu não me estás a responder às minhas perguntas, tu não sabes que eu tenho poder para te soltar e tornar a libertar e para te prender. E Jesus respondeu: olha, nenhum poder terias sobre mim se do céu não te for dado esse poder. Eu vou repetir. Nenhum poder, respondeu Jesus a Pilatos, nenhum poder tu terias sobre mim se do céu não te tiver sido dado essa autoridade sobre mim. Jesus sabia quem era. Jesus sabia quem era. Ele era Deus que tinha vindo à terra. Era o Filho. Ele era Deus, o Deus que está nos céus, no reino dos céus, no reino dos céus. Porque o reino de Deus está aqui na terra. O reino de Deus está dentro de nós. Agora, Jesus Cristo veio à terra. Ele desceu do reino dos céus e veio cá abaixo à terra. O próprio Deus em carne. E foi pouco compreendido por muitos. Aqueles que andavam perto dele. Os reis com letras pequeninas, os fariseus, os doutores da lei, os sacerdotes, os que tinham as divisas, digamos assim, naquele tempo que andavam ao redor dele. Olhavam para ele, parecia uma pessoa normal, mas ele não era discernido por ninguém. Glória a Deus. Então Jesus respondeu, vou aqui ler este versículo, Jesus respondeu e disse: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Está aqui. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois Pilatos, agora tu és rei? Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. E para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ele ouve a minha voz. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos, o que é verdade?
desculpem o termo, eram estúpidos todos à volta dele. Não sabiam o que estava ali. Não sabiam que era Deus, que Deus tinha vindo cá abaixo, o potencial maior. Eles estavam a ameaçar, a amedrontar. Mas nada do que se passou com Jesus, nada do que se passou com Jesus estava fora do controle de Deus o Pai. Ele foi o Filho unigênito, ele foi o primogênito, nada estava fora do controle do Pai. Quem é a verdade? No versículo 38, disse-lhe Pilatos, quem é a verdade? E dizendo isto, tornou a ir ter com os judeus e disse-lhes, não acho nele crime algum, mas vós tendes por costume que eu vos solte a alguém pela Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos tornaram a clamar, dizendo, este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Pilatos tomou então a Jesus e o aceitou. Levou chicoteadas. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram sobre a cabeça e lhe vestiram uma veste de púrpura. Púrpura, nesta altura, era escárnio e vergonha e humilhação. Era o que significava. E diziam, salve, rei dos judeus, e davam-lhe bufetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes, eis aqui vos-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus fora, levando a coroa de espinhos e vestido de púrpura, e disse-lhe Pilatos, eis aqui o homem. Vendo, pois, os principais dos sacerdotes, lá aqueles hipócritas, aqueles raças de víboras, os fariseus, os doutores da lei, e os servos clamaram, dizendo, crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos, tomai vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Responderam-lhe os judeus, nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu esta palavra, mais atemorizado ficou. E entrou outra vez na audiência e disse a Jesus, de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos, não me falas a mim? Não sabes tu que eu tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Olha a resposta de Jesus, meus amigos. Jesus respondeu, nenhum poder teríeis contra mim se de cima te não fosse dado, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam dizendo, se soltas este, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. Ouvindo, pois, Pilatos este dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litóstrotos, e em hebraico, Gabata. E era a preparação da Páscoa, e quase à hora sexta, disse aos judeus, eis aqui o vosso rei. E eles bradaram, tira, tira, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos, hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes, não temos rei senão César? Veja a hipocrisia. Então entregou-lhe para que fosse crucificado e tomaram a Jesus e o levaram. Meus amigos, isto é uma passagem, para mim é forte, toda a Bíblia ela é poderosa, toda a Bíblia tem um impacto no nosso espírito segundo aquilo que nós precisamos, meditamos, segundo os nossos estudos. A Bíblia não é para a gente fazer disto uma filosofia,
A Bíblia é a palavra de Deus, é a palavra, é o ensino para a nossa vida pessoal. Já temos visto e lido isso, não é? Que a palavra de Deus, ela é uma arma, ela é um escudo, elas são as instruções de Deus para o homem aqui na terra. A palavra de Deus, estamos a falar da palavra de Deus. E, portanto, é muito importante a gente não considerar este livro como que um curso, como estar a discutir a Bíblia. Eu não posso, às vezes, agora já aparece menos, mas antes havia aí uma determinada seita, uma determinada religião que apareciam às portas e vinham dar uma doutrina que não era esta, por isso houve momentos que eu nem sequer os recebia. Porque a Bíblia diz: todo aquele que vier à vossa porta, que vier ter convosco e que não traga esta doutrina, nem ainda o saudeis, nem os recebeis. É muito triste quando nós agarramos na palavra de Deus e nós não vimos que a palavra de Deus, que são as instruções, são as regras, são os mandamentos, são os preceitos. Mais triste ainda é quando nós agarramos na Bíblia e agarramos os versículos ao nosso jeito. Jesus, ele já sabia todas as coisas que quando veio ao mundo. Ele sabia de tudo. Ele sabia de quem era aceito. Sabia que os que estavam perto dele, os próprios discípulos que os iam trair, todos o traíram. Todos o traíram. Mas ele sabia: o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Eu quero compartilhar convosco aqui uma passagem. Uma passagem que fala sobre a liberdade e o amor. A liberdade e a caridade. Eu quero partilhar Romanos 14, 17, onde Jesus nos diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. O reino de Deus é movido pelo Espírito da verdade. O reino de Deus é movido pelo Espírito da verdade. Existem muitas religiões até que falam da Bíblia, mas a fonte de onde é emanada a Bíblia, a fonte o Espírito que gera denominações, o Espírito que movimenta e que emana a Bíblia, não é o Espírito da verdade. Poderia até ter sido o Espírito da verdade, mas já não é o Espírito da verdade. Muitas nunca foram o Espírito da verdade. Guardai-vos dos anticristos, porque já está neste mundo. O anticristo, meus amigos, eu estive a fazer um ligeiro estudo recentemente sobre o anticristo. O anticristo não é nada mais, nada menos do que pessoas que se intitulam de Deus. Elas vão dizer: eu sou o Cristo, ou seja, eu sou de Deus. Falam da Bíblia, mas se nós vamos a comparar o viver dessas famílias, o viver dessas pessoas, a vivência desses homens e dessas mulheres, se vamos a conferir com a Bíblia, eles parece que têm aparência de piedade e de cristãos, mas negam a eficácia da Bíblia. É o anticristo. O anticristo vem muito sofisticado, vem muito camuflado. O alvo é enganar até cristãos. Ai daquele que não vigiar. Enganar até cristãos. O anticristo vai vir enganar cristãos. Tem aparência de cristãos. Tem aparência de piedade. Que praticam o bem, mas negam a eficácia dela. Anticristo. Mas falam de Deus, mas negam a eficácia dela. Então, por isso Jesus disse e sempre se identificava: o meu reino já não é deste mundo. O meu reino já não é deste mundo. Em que é que consiste o reino dele? Consiste em paz, alegria e justiça.
o versículo 18 diz: porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. Eu quero aqui explicar este versículo, amigos. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é comer carne. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que o teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tem-na em ti mesmo, diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo o que não é de fé é pecado. Eu quero aqui fazer um regresso aqui ao versículo 20, que diz-nos: não destruas por causa da comida a obra de Deus. O que é que quer dizer? Porque é que está aqui esta exortação? Não destruas por causa da comida a obra de Deus. Isto melhor explicando. Olha, meu filho, não destruas a obra de Deus por causa da comida. Sabe o que é que isto quer dizer? A comida, o que é comida para nós? A comida é algo que nos satisfaz. A comida é algo que nos dá prazer, que nos dá força, que nos dá prazer. Saciar a nossa carne é um desejo. Tudo o que são desejos carnais pode até nem ser comida. Comida pode ser algo, um vício, pode ser uma deficiência no caráter de uma pessoa, pode ser um orgulho, pode ser uma atitude dentro de nós que nós alimentamos. É comida, estamos a dar comida àquilo. O diabo olha para nós e identifica-se, porque nós estamos a alimentar aquele ponto. E sabe o que é que acontece? Sem querer, nós estamos a destruir. Se não abrirmos aqui os olhos e se não vigiarmos, nós estamos a destruir a obra de Deus. Como é que eu destruo a obra de Deus ou a minha chamada? Posso destruir a minha chamada com a comida que eu permito, com o prazer que eu alimento na minha conduta, com o prazer que eu alimento na minha conduta. Eu não me vergo, não me dobro. Sabe uma coisa? O reino de Deus, o verdadeiro reino de Deus, é o que Jesus veio implantar à terra. Implantar à terra onde? Nos quintais das pessoas? Nas herdades? Não. Jesus veio implantar à terra o reino de Deus nos nossos corações. Os nossos corações, eles têm de ser invadidos com o reino de Deus. O reino de Deus não consiste em comida nem bebida, mas em paz, justiça e alegria. Temos que deixar a luz de Deus entrar em nós, de abrir o nosso coração. Onde é que está uma deficiência que eu não deixo Deus entrar? Onde é que está uma deficiência no meu caráter, na minha personalidade, que não me deixa avançar na obra de Deus? Pode ser um tropeço na obra de Deus. Posso destruir o meu ministério, a obra de Deus que eu pratico, que eu quero levar, ide e pregai o Evangelho. Não destruas por causa da comida, não destruas por causa dos teus prazeres,
por causa do teu orgulho, por causa do teu ego, por causa de coisas que te dá prazer a ti, por falta de consagração. Consagração não é religião nenhuma, meus amigos. Consagração não é religião nenhuma. Consagração é uma entrega que eu faço ao reino de Deus. É uma entrega à palavra. Não destruas o teu ministério por causa de coisas dentro de ti. Bloqueios, mágoas, amargura, raiva, ódio, vontade de retaliar, vingança. Glória a Deus. Não vamos deixar as coisas do inferno. Não vamos deixar as coisas do inferno importunar a nossa alma. A vida é feita de renúncias. O cristianismo é uma renúncia. O verdadeiro cristianismo é uma renúncia, amigos. O verdadeiro cristianismo é uma renúncia. A Bíblia diz, Jesus nos diz na sua palavra, todo aquele que perder a sua vida por amor a mim, achá-la. Mas todo aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. O que é isto? É renúncia. É renúncia. Jesus veio implantar nos nossos corações o reino de Deus. Não é o reino dos céus. O reino de Deus. O reino dos céus aonde está lá? Deus o Pai. Onde um dia nós vamos para lá. O reino, Jesus vai implantar aqui na terra, vai implantar o reino de Deus. Vai implantar o seu caráter. O apóstolo Paulo dizia, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Já estou crucificado com Cristo e a vida que eu agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual se entregou a si mesmo por mim. Glória a Deus. O que é isto? É renúncia. Ele vive na carne, mas quer dizer, o Paulo a dizer que estava na carne, ele vivia aqui na terra ainda, na carne, mas ele vive na fé do Filho de Deus. É uma vida de renúncia. Sabe uma coisa? Eu fico um bocadinho triste com situações. Não é aquela tristeza que a gente fica ali, não é? Pronto, num estado lastimoso. Mas é uma tristeza realmente. E eu tenho deparado com muitas situações de pessoas que partem até abreviadamente e que, enfim, muita situação que tem vindo à minha, que me telefonam e que me informam, e eu olho aqueles que estão em pé. A Bíblia diz para a gente ter cuidado para que não caiamos, para que nós não caiamos. Os que estão em pé, cuidado, não caias, não é? Se estás em pé, cuidado, não caias. O diabo, amigos, já não está nada nesta época do campeonato, nesta atualidade, nesta fase do planeta. O diabo não está nada preocupado que nós estejamos enfiados em igrejas. Não está. O que é bíblico nós estarmos congregados, eu continuo a dizer, mas ele já não está nada preocupado. Porque nós acabamos por fazer um mecanismo. É uma coisa automática. Eu vou à igreja. Eu estou na igreja até onde eu estive, é uma tristeza. É tão triste, tão triste. É um automatismo. Eu tenho que entender o que é que se está a passar na minha vida. Eu tenho que buscar a Deus acima de todas as coisas. Para eu conseguir obedecer a Deus acima de tudo e de todos. Quando Deus diz na sua palavra que eis que eu tenho um novo e um vivo caminho para ti, um caminho mais excelente. Quando Deus diz na sua palavra as coisas que o teu olho não viu e o teu ouvido não ouviu, é isso que Ele, Deus, tem guardado para aqueles que o amam. Mas como é que eu chego aí? Quando é que eu desfruto disso? Quando é que eu desfruto disso? Como é que eu desfruto disso? Quantas vezes
nós estamos a ser mecânicos, a andar na igreja. A ir à igreja, o diabo já não está nada preocupado, como eu estava a dizer, nós andarmos em igrejas. Oh, quantas vezes Deus quer redirecionar as nossas vidas para outro plano, para outra direção, para outro caminho, para algo novo que Deus quer fazer connosco. E nós estamos ali, como ao cavalo. Estamos ali como ao cavalo, quando as talas nos olhos. É bom, a Bíblia diz, para a gente não olhar nem para a direita, nem para a esquerda, certo? Mas com Deus nós devemos abrir o nosso coração. Abrir os olhos espirituais, tirar as vendas, tirar as escamas dos nossos olhos. Para que nós, tendo olhos, nós possamos ver. E tendo ouvidos, nós possamos ouvir. Porque há muitos que têm ouvidos, mas não ouvem, e têm olhos, mas não veem. A vontade de Deus. A vida é feita de renúncias. O reino de Deus aqui na terra veio para confundir o reino dos homens. Jesus, ele veio aqui à terra, mas ele não se contaminou, sabe? Jesus nunca se contaminou. Ele esteve no meio do povo. Ele viu as injustiças. Ele era Deus. Foi o Verbo que se fez carne. O Eu Sou veio à terra. O grande Eu Sou veio cá abaixo à terra. Jesus veio cá abaixo à terra. Curou, expulsou demónios, curou enfermos, viu muita injustiça, esteve no meio de pecadores, mas nunca se contaminou. Nunca se contaminou. Este é o reino de Deus. É o reino de Deus. E o diabo tem uma tática hoje. Sabe qual é a tática? São distrações. Distrair até líderes cristãos. Distrair líderes cristãos, independente dos seus títulos eclesiásticos. Aqueles que são chamados, os que são escolhidos, os que têm a promessa de o servir. Todos têm, mas a todos quantos o receberam, Deus dá o poder de serem feitos seus filhos. Para que é esse poder que Deus dá? É para dizer, eu tenho o poder, eu agora sou filha de Deus, tenho o poder. Para que eu tenho o poder? Para que é que você tem o poder? Para espalhar o reino de Deus aqui na terra. Cuidado com as distrações. Casas, carros, dinheiro que Deus vai... Sabe que Deus também nos prova? Deus nos prova. Há momentos que nós temos dificuldades na vida. É permitido por Deus. Ele controla tudo em nós. Tudo é com o seu controle. Ninguém nem nada tem poder sobre nós. Se do alto não for dada essa autoridade, seja o bem ou o mal. Deus não nos deixa suportar acima daquilo que nós não podemos aguentar. Com a tentação e com a dificuldade, Deus nos dá o escape. Todas as coisas estão no controle de Deus. Deus nos prova. Cuidado com os cuidados deste mundo. Sufoca a unção. Até dentro da igreja, de igrejas. Eu estou bem aviada, graças a Deus, que Deus me tirou da potestade das trevas para o reino da sua luz. Já há muitos anos atrás, e depois eu me ia perdendo, e Deus recentemente, há meia dúzia de anos, poucos, Deus me tornou a puxar do reino das trevas, mesmo dentro de uma denominação que se diz igreja. Deus me tirou da potestade das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Quantos há que estão perdidos, amigos, dentro de igrejas? Quantos há que estão perdidos dentro de igrejas?
Quantos há que interessa mais agradar aos seus líderes do que agradar ao seu Deus, que é aquele que tem poder para pôr a sua alma no céu ou permitir que ela vá para o inferno? É esse Deus vivo a quem eu sirvo. É esse Deus vivo a quem eu me rendo. É esse Deus vivo a quem eu não nego. É esse Deus vivo a quem eu adoro. Cuidado com os enganos deste mundo. Sufocam a unção de Deus em nós. E a Bíblia diz, em Tessalonicenses, há uma passagem que diz: não extingais o Espírito Santo. Quantas infinitas formas o diabo tem de extinguir o Espírito Santo em nós. Extinguir, sabe o que é? Apagar. Apagar o Espírito Santo. Apagar o mover do seu Espírito. Estou-me a lembrar de um versículo que Jesus disse: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, e ele me amará, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Mais ou menos isto. Aquele que me ama, ele guardará os meus mandamentos e os meus preceitos. Se eu amo Jesus, não de bocas, mas de coração, se eu amo Jesus, se eu o amo, tenho que conferir a minha vida se estou a guardar os seus mandamentos. E em cada mandamento eu tenho que ser sincera ou sincero comigo mesmo. Qual é o truque que eu estou aqui a arranjar ao meu jeito para não praticar o mandamento 1, 2, 3 ou 4 ou 5? Eu tenho que conferir a minha vida com a Bíblia. Não é com nenhuma organização, é com a Bíblia. As organizações nem sequer nos levam para o céu. Aliás, algumas eu vou-vos dizer. Se a gente somos dirigidos por organizações e se conferirmos os seus viveres, as suas vivências, toda o que é emanado das práticas de determinados lugares, se nós estivermos envolvidos com aquilo, um dia vamos chegar lá acima e vamos dizer assim: ó Senhor, então eu fui fiel, Senhor, até ao fim. Oh, aquele que perseverar até ao fim será salvo. Eu perseverei, Senhor, até ao fim. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, que praticastes a iniquidade. Apartai-vos de mim, que praticastes a iniquidade. Perseveraste em locais, perseveraste em esquemas, perseveraste em doutrinas vãs e persuasão humana, não perseveraste na persuasão do poder do Espírito Santo e não perseveraste a buscar a minha vontade e a praticá-la. É o que Jesus um dia vai dizer. Glória a Deus. O reino de Deus, disse Jesus. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Amigos, tudo o que nós estamos a fazer na nossa vida, o que nós desejamos acima de qualquer coisa, o que nós mais desejamos, vamos conferir com a Bíblia. Está de acordo com a Bíblia? É bíblico? É a vontade de Deus? Tenha paz neste assunto para fazer assim? Não tenha paz? Como é que eu estou? Aonde eu ando? Estou a obedecer a Deus? Estou a obedecer aos homens? Por vezes é paradoxo. Às vezes é um paradoxo. O Espírito de Deus dentro de nós diz: